Eu vou estar lendo Êxodo 4, do 10 até o 16. Êxodo 4, do 10 ao 16. Toda a honra seja dada a Ti, Senhor. Que as palavras que saiam da minha boca, Senhor, saiam do Teu Espírito. Espírito Santo se faz presente neste lugar, Espírito Santo. Que tudo aquilo que for ministrado, Senhor, adentre os corações dos Teus filhos, Senhor. E eles saiam daqui, não somente com a semente da Tua palavra, mas saiam aqui entendendo aquilo que eles precisam praticar a partir de hoje, Senhor Deus. Assim se faça também em minha vida, Deus. E tudo aquilo que o Senhor ministrar através da minha boca, Senhor Deus, eu também possa colocar em prática em nome de Jesus. Amém. Êxodo 10 fala assim: Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vem, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus, ela nos ensina aqui, através da vida de Moisés. Acredito que Deus, ele alinha todas as coisas, porque o culto não é para a gente, é para ele. E aquilo que ele alinhou desde o momento da primeira palavra aqui que a Lu falou, até este momento, eu creio que Deus, ele está trabalhando nos nossos corações, nas nossas vidas, para que nós possamos nos posicionar diante daquilo que ele quer fazer através da nossa vida. Quando a gente olha para a vida de Moisés, Moisés, ele se colocou num papel que não era dele, o papel de vítima. Senhor, eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não sei. E se colocou no papel de olhar somente aquilo que ele podia fazer. Eu. Mas não entendeu aquilo que o Senhor estava falando para eles nos capítulos anteriores. Porque o Senhor, ele já estava falando o que deveria ser feito. Que o Senhor era com ele. Ele era o eu sou. E ele questionava todo o tempo o Senhor. Moisés questionou o Senhor e se colocou neste papel de não saber, eu não sei fazer, eu não posso fazer, eu não sei falar, a minha boca é pesada. E quantas vezes nós, como igreja de Cristo, nos colocamos nesse papel e falamos para o Senhor: Senhor, eu não consigo falar com aquela pessoa da fábrica sobre o Senhor, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. E o Senhor, ele nos confronta com a própria palavra dele, dizendo: não é tu que vai fazer, sou eu que estou fazendo através da tua vida. E aqui o Senhor levantou uma pessoa. E cadê o pai? Ela não vai ficar... Arigato. E aqui o Senhor, ele levanta, né, diante de Moisés, ele fala sobre Arão, que vai estar com ele ali, quando ele chegar à frente de Faraó, e dar os comandos, e ele seria com os dois. Mas ele ressalta que ele fará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como
Deus. Então, ali a gente pode perceber, aqui nessa passagem a gente pode perceber que Moisés era a pessoa que o Senhor tinha escolhido. E pelo medo, receio, né, de chegar diante de Faraó e falar que Deus tinha falado isso ou aquilo, e não sei os medos que Moisés teve na sua cabeça. Ele precisou de alguém, que Deus levantasse mais uma pessoa para estar com ele nesse momento de estar diante de Faraó. E quando Deus, ele levanta, fala que vai colocar Arão ali, o levita, junto com ele, né? Deus deixa claro aqui, você será para ele como Deus. A missão era de Moisés. A missão não era de Arão. Nas nossas vidas, muitas vezes, Deus vai levantar pessoas para estar junto com a gente na nossa missão. Mas por um tempo determinado. E a gente pode ver, ao decorrer da história de Moisés, ali diante de Faraó, que as primeiras experiências diante de Faraó, em Êxodo 7, a gente vai ver que Arão, ele realmente fazia esse papel. Ele falava ao Faraó. Mas no decorrer do tempo, das coisas que Deus ia mostrando para Moisés, as pragas que ele fez lá no Egito, ele foi vendo o agir de Deus. E muitas vezes nos nossos olhos incrédulos, os nossos olhos naturais, não conseguem enxergar aquilo que Deus está falando naquele momento para a gente. E aí nós falamos, Senhor, eu vou sozinha. Deus te deu uma visão, mas muitas vezes você fala, eu vou sozinha nessa visão. A gente tem um homem que foi sozinho na visão do Senhor, e uma visão um pouco louca aos olhos humanos, que foi Noé. Noé que construiu a arca, em um tempo em que todo mundo estava contra aquilo que ele pregava. E ele decidiu se posicionar diante do Senhor. E o Senhor, ele está nos pedindo nesse tempo, aquilo que o Rodolfo vê como no espiritual, uma alerta, é a mesma coisa que eu tenho no meu coração. Uma alerta para nós, Igreja de Jesus. Deus, ele não está falando conosco aquilo que nós precisamos fazer para que a gente fique olhando somente para dentro da nossa casa. Mas o nosso papel é sair desses muros da igreja, dos muros da nossa casa. O que você está fazendo além de olhar para dentro da sua casa? O que você está fazendo além de olhar somente e dizer, eu não consigo, eu não posso? Porque aqui, quando Moisés ele fala isso para Deus, ele está olhando somente para dentro dele, dentro das possibilidades dele. E o Senhor está nos chamando hoje para ir pregar o evangelho nesta nação que tanto necessita. Aonde nós fomos plantados. E quando Moisés se dá conta, né, no processo ali, que não é ele que vai fazer, mas é o Senhor, e o Senhor fala através da boca dele, ele começa a se posicionar. Ele começa a entender o propósito dele. Ele começa a ver que tem algo diferente se movendo, porque ele vê as pragas acontecendo. Ele fala e as coisas acontecem porque Deus era com ele. E é interessante que Deus, ele muitas vezes fala conosco dessa forma. No nosso secreto, quantas vezes você já não ouviu Deus falando aquilo que você consegue fazer? Aquilo que é para você fazer. Se Deus diz para você fazer, é porque você consegue fazer. Você precisa ver com os olhos espirituais e não com os olhos naturais.
Porque aquilo que Moisés fez foi olhar pelos olhos naturais. Mas no decorrer da caminhada, indo ali à frente de Faraó, ele começa a abrir a visão dele, porque ele começou a ver de um modo espiritual tudo aquilo que Deus estava falando para ele. Muitas vezes, Deus vai falar aos nossos corações que tem uma multidão de gente esperando por cada um de nós. Mas nós vamos paralisar e vamos dizer ao Senhor, eu não consigo, eu não posso, não dá. Não dá mesmo, porque não é pela força do seu braço. É através daquilo que você carrega, a sua experiência com Deus. É Deus que levanta e é Deus que posiciona. E você precisa somente decidir se posicionar dentro daquilo que Deus já te disse, dentro daquilo que Deus já te colocou como propósito. Ontem nós tivemos a rede de mulher e quão abençoado foi, gente. A Sayoi falando sobre propósito. E o mais, assim, que a gente pode pegar, que é algo essencial para o evangelho, é o ouvir a voz de Deus. Ela falava que ela entendia aquilo que Deus estava falando com ela. Uma visão que aos olhos humanos a gente fala assim, meu Deus, umas metas que ela tinha que bater, que aos olhos humanos a gente fala, não tem como. Em um mês, em pouco tempo, não tem como fazer isso. Mas quando nós temos a visão do espiritual, nós não vamos dar ouvidos para as vozes contrárias. Nós não vamos dar ouvido, e é algo que eu achei muito lindo que ela falou, foi sobre as mesas que nós sentamos, sobre as pessoas que nós conversamos. E eu creio que aquele testemunho era um testemunho, viu, pastor, pastora, que a igreja precisa ouvir. Não sei se gravaram para colocar no YouTube, porque foi um testemunho forte de uma japonesa, sabe? E foi forte aquilo que ela falou. Aquilo que ela falou sobre a gente ouvir os comandos de Deus e se conectar com as pessoas certas, as pessoas que vão estar dentro do nosso propósito. E assim a gente vê Arão, ele estava ali dentro do propósito, por mais que Deus tenha se irado com Moisés, mas Deus falou, vou mandar essa pessoa que está dentro do teu propósito também, para te ajudar nessa caminhada, nessa empreitada. E Arão, até um certo ponto, né, foi ali, ajudante ali com Moisés, esteve com Moisés, né, e a gente pode ver, né, nisso tudo que nós estamos vivendo ultimamente, em tudo aquilo que nós estamos vendo, nós estamos ouvindo, né, que Deus, ele quer que nós estejamos nos movendo dentro do propósito. E para a gente se mover dentro do propósito, nós precisamos nos mover para o lugar de intimidade com Deus. Não tem como nós gerarmos um líder cheio da unção de Deus sem intimidade com o próprio Deus. Não tem como nós falarmos de Deus e não falarmos com o Criador. Porque nós não vamos entender o propósito no meio do caminho, nós vamos dizer, isso daqui não era para mim mesmo. Porque você andou pelas forças do seu próprio braço e não pelaquilo que Deus estava movendo nos céus ao seu favor. E quando nós vemos, vamos lá em Êxodo 14, nós vamos ver que tudo aquilo que Deus mandava Moisés fazer, né, ele fazia. E aí, até que chegou o dia em que o povo de Israel, eles conseguiram, né, de uma forma, as mãos de Deus veio com as 10 pragas, e aí eles conseguiram, de uma forma sobrenatural, porque existia um Deus que estava sustentando tudo isso, eles conseguiram fugir das mãos de Faraó.
E aqui no trecho do Êxodo 14, deixa eu ver, pastor. 27, está escrito assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram de encontro a eles assim que o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas tornando cobrir os carros e os cavaleiros, todo o exército havia entrado no mar. Não ficou sequer um deles. Antes disso, no 21, está escrito assim: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E aqui nós temos a passagem onde Moisés, ele atravessa com todo o povo de Israel o Mar Vermelho. Ele ouviu a voz do Senhor, e o Senhor direcionou Moisés a estender a mão. E as águas, elas se abriram. E aqui, eu quero que você visualize. Sabe quantas pessoas estavam esperando por um posicionamento de Moisés? Você já tem noção, já pensou, já parou para pensar quantas pessoas estão esperando pelo teu posicionamento? Quantas pessoas que não conhecem a Cristo, nem de ouvir falar, estão esperando pelo teu posicionamento, o meu posicionamento. Quantas gerações estão atrás de você, vindo? Quantas multidões. Quando o Senhor fala para Abraão e Sara que eles serão pai e mãe de multidão, esta palavra também é para nós, nos dias de hoje. Se você alcançar uma vida que consegue alcançar uma multidão, essa é uma multidão que você plantou no seu secreto com Deus, pelo seu posicionamento. E eu vejo que aquilo que aconteceu com o evangelista, mesmo depois da sua morte, olha os frutos que estão sendo gerados. E muitas vezes nós estamos aqui parados como igreja do Senhor. E o Senhor está nos posicionando hoje, diante do Mar Vermelho. E vamos olhar hoje com os olhos espirituais para tudo aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Em nome de Jesus, que essa palavra dentro do seu coração de uma vez por todas. Porque o Senhor hoje, Ele nos visita para nos posicionar no lugar correto, porque existe uma multidão de pessoas morrendo, uma multidão de pessoas se suicidando, porque não tem quem vá, não tem quem chegue até ela e fale de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por amor de nós. Se nós recebemos esse amor de Cristo, porque nós não nos posicionamos como exército do Senhor para levar esse amor para esta nação? Eu não sei qual é a forma que o Senhor vai fazer, mas Ele vai fazer, Ele está fazendo, Ele está te posicionando nesta manhã, para que você alcance lugares altos, não porque você pode, mas porque Ele está contigo. O Espírito Santo de Deus derramou autoridade e poder sobre a tua vida, para que você vá e cumpra o ID de Jesus, para que você vá e fale a essas nações, as nações da terra, gente. A palavra diz que as nações, toda língua confessará Jesus. E como que essas nações confessarão Jesus se não há quem pregue, se não há quem vá?
O Senhor está nos posicionando nesta manhã diante do Mar Vermelho. O mar está aberto. O mar está aberto. Tome posse. Tome posse. Às vezes o Senhor vai precisar falar de uma forma branda, mas Ele já falou de forma branda no seu secreto. E hoje Ele está te chamando, te chacoalhando. Se posiciona. Se você não sabe qual é a sua posição, se posiciona como intercessor de uma igreja de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Que nós possamos ser essa igreja posicionada no Senhor. Glória a Deus, Senhor. Que nós possamos visualizar hoje o mar se abrindo. O mar se abrindo em meio às nossas dificuldades. Eu não sei falar, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. Oh, se você tem intimidade com Deus, você não precisa temer. Ele vai te levar. Ele vai colocar as palavras certas. Ele vai te direcionar para as pessoas certas. Ele vai colocar contigo as pessoas que precisam estar do teu lado para esse propósito. Não perca as palavras do Senhor nesses tempos. Não é a palavra do Senhor somente hoje, mas a palavra do Senhor ontem, a palavra do Senhor liberada na célula, a palavra do Senhor liberada nos movimentos que você tem ido de mulheres, de homens. Não perca o feeling do Senhor. Não perca aquilo que Deus está derramando sobre a sua igreja. Nós tivemos um tempo, muitos anos atrás, muitas pessoas intercedendo por esta nação. Ai, é chegada a hora de praticar, é chegada a hora de colocar a mão na massa. Deus não está levantando homens para ficar dentro dos seus lares somente. Deus não está posicionando mulheres como intercessora para ficar fazendo somente o que quer. Deus está nos posicionando neste tempo para algo muito maior que os nossos olhos não conseguem enxergar, mas o Senhor já está com as portas do céu abertas em direção a tudo aquilo que Ele já depositou dentro de cada um de nós, antes mesmo de sermos formados, antes de estarmos no ventre da nossa mãe. É Ele que nos conhece. É Ele que sabe aquilo que nós carregamos. E o inimigo pode bater em retirada hoje. Porque hoje o Senhor está liberando sobre nós uma unção diferente, uma unção que vai deixar Satanás de queixo caído, porque ele já é vitorioso. Jesus Cristo já tomou a chave das mãos dele, e essa chave está nas mãos de Cristo, e estando nas mãos de Cristo também está nas nossas mãos. Em nome de Jesus, tome posse daquilo que o Senhor quer fazer através da tua vida. Aleluia! Vigia o teu coração para que Satanás não adentre em nome de Jesus. Vai batendo em retirada todo espírito de confusão, de fofoca, todo espírito de atrapalho, todo espírito de frieza espiritual. Vai batendo em retirada. Esta igreja é de Cristo. Esse ministério tem liderança que ora. Este ministério tem apóstolo, pastores que oram por este país, por esta nação. E o Senhor conhece o coração de cada um deles.
Possa ser que nós não venhamos a ver o que está no coração da nossa liderança, mas o Senhor, Ele está vendo, Ele está construindo algo novo para esse tempo, para este ministério. Eu não estou falando de outras igrejas, eu estou falando desse ministério. Aquilo que o diabo está tentando fazer, nós já vamos repreender em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados, porque nós estamos firmes na rocha que é Jesus. Nós não falaremos mais como Moisés, nos colocando no papel de vítima. É porque fulano não falou comigo. É porque aconteceu isso na minha célula. É porque não dá mais para ir para a igreja. Ei, você está indo para a igreja por causa de quem? Por causa de Jesus? Ou por causa das pessoas? É isso que o Senhor está nos dizendo hoje. Você está aqui por causa de Jesus, porque Ele te chamou e te amou primeiro. Não foram as pessoas dessa igreja que te amaram primeiro, foi o Cristo que elas carregam, o Cristo que morreu naquela cruz por amor a cada um de nós. O Cristo que orava nas madrugadas para entender aquilo que Deus queria fazer. O Cristo que nos ama de uma maneira tão diferente de qualquer amor que nós podemos ter no natural. E mais uma vez Ele nos diz: oh, Paizinho querido, obrigada pelo teu amor. Mais uma vez Ele nos diz: ah, Jesus, oh Deus, Tu nos ama de uma tal maneira que nós não podemos calcular, Senhor Deus. E nós não podemos mais, Senhor, nos posicionar com timidez diante daquilo que é a Tua grandiosidade, Senhor Deus. Que nesta manhã, Senhor, nós possamos sair daqui, Deus. Aleluia, com uma revelação dos céus. Em direção ao nosso propósito, em direção ao nosso chamado, Senhor Deus, porque Tu nos chama pelo nome nesta manhã. Tu nos chama pelo nome, assim como Tu chamastes Moisés no meio daquela sarça ardente. E há uma sarça ardente dentro de nós, Senhor. Há uma sarça ardente, Senhor, querendo ir, Senhor, pregar o Evangelho, Jesus. Mas nós estamos nos colocando, Senhor, até esse momento, no papel de Moisés, no papel, Senhor, de dizer: atira, eu não sei falar, a minha língua é pesada, Senhor Deus. Mas o Senhor está destravando. O Senhor está destravando. Ei! Aqueles que se converteram há pouco tempo, você carrega muito do Senhor. Não pense, não fale, eu não sei falar porque eu nem sei direito o que falar. Até o testemunho já fala por si. Abra tua boca e conta o teu testemunho. Porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo de Deus que vai convencer aquela tua amiga do trabalho, que vai convencer aquele parente teu. É o Espírito Santo de Deus, porque sem Deus nós não somos nada mesmo, nós não somos nada. Aleluia, Jesus. Mas glória a Deus, porque nós temos a Ti, Senhor. E nós queremos atravessar este mar. Nós estendemos as nossas mãos como Moisés.
Faremos um ato profético em nome de Jesus. Eu peço que você se levante, se posicione. O mar vermelho está diante de ti. O mar vermelho está diante de ti, mas o Senhor deu uma ordem. Estenda a sua mão. Estenda a sua mão o mais alto que você puder. Estenda a sua mão. Porque o Senhor está fazendo sobrenatural. Estenda a sua mão, porque atrás de você tem uma multidão esperando o teu posicionamento. Estenda a sua mão e diga ao Senhor hoje: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, e a multidão que o Senhor colocou hoje na minha mão, eu vou atravessar com ela, Senhor Deus. Eu vou atravessar, Senhor, no meio da minha peleja. Eu vou atravessar, Senhor, mesmo com medo. Eu vou atravessar, Senhor, mesmo com ansiedade. Eu vou atravessar, Senhor, mesmo me sentindo depressiva, Senhor. Eu vou atravessar, Senhor. E eu vou atravessar, Senhor. E eu vou atravessar o mar vermelho e vou levar esse povo todo comigo, Senhor. Eu vou atravessar e vou levar esta nação, Senhor, porque foi aqui que o Senhor nos plantou. Vai orando naquilo que o Senhor já direcionou no teu coração que você precisa fazer. Eu não sei aquilo que o Senhor falou na intimidade contigo. Vai orando e se posicionando, vai orando e se posicionando e dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, diante do meu mar vermelho, Senhor. Entendendo que o Senhor vai à minha frente. Não sou eu que vou à frente deste povo, Senhor, mas é o Senhor que vive em mim, que vai me conduzir, Senhor, para o meio das águas, Senhor. E o mar se abre. E o mar se abre nesta manhã em direção a cada um de nós. E vai entrando no mar e dizendo: Senhor, eu vou, Senhor, pregar o teu evangelho nas ONGs. Eu vou, Senhor, pregar o teu evangelho para minha amiga de fábrica, Senhor. Eu vou, Senhor, pregar o teu evangelho, Senhor. Eu vou me posicionar, Senhor, na intercessão da minha igreja. Eu vou me posicionar, Senhor, para levar, Senhor, a tua palavra dentro e fora dos lugares que o Senhor me colocar, Deus. Oh, Senhor, é um tempo de alinhamento dos céus com o propósito que o Senhor tem. Oh, Jesus, porque nada é nosso, porque tudo é teu, Senhor Deus. E este culto, Senhor, é teu, Deus. Que o Senhor possa mover, Jesus. Vai movendo, Senhor Deus. Vai movendo, Senhor Deus. O Senhor protegeu aquele povo, Jesus. Oh, Deus, tu protegestes aquele povo, teu povo, e nós somos o povo de Israel, que entrou naquele mar que estava seco, porque o Senhor colocou a terra para que os nossos pés pisassem. E o Senhor está fazendo isso hoje aqui, Deus. E é o Senhor que vai nos alimentar. E é o Senhor que vai nos vestir. E é o Senhor que vai nos dar sombra, que vai nos dar a luz. É o Senhor que vai nos dar a água para beber, Senhor Deus. Oh, Jesus, não é lugar de ficarmos no deserto paralisados. Deus, não é momento de ficarmos no deserto vendo tudo aquilo que está acontecendo no mundo, Senhor Deus. Não é tempo de nós nos igualarmos a este mundo, Senhor.
Aleluia, Jesus. É tempo de nos posicionarmos como igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. É tempo de dizermos sim aos planos e projetos do Senhor. Abre, Jesus, a nossa visão do espiritual, Senhor, nesta manhã. Abra, Senhor, qual é o passo que nós precisamos dar a partir do momento que nós sairmos deste lugar. Daqui a pouco, Senhor Deus, ministra aos nossos corações o que nós precisamos fazer amanhã, quando chegarmos no nosso trabalho, Senhor Deus. Quando adentrarmos a nossa casa, Senhor Deus. Quando, Senhor, o Senhor nos levar em alguns lugares, Senhor Deus. Nos direciona, Deus, em tudo aquilo que nós precisamos fazer, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Senhor Deus, porque Tu nos fizestes atravessar este mar hoje, no espiritual, Deus. E nós entendemos aquilo que nós carregamos. Nós entendemos que nós carregamos Cristo. A essência de Cristo, o próprio Cristo está dentro de nós. E se nós entendemos isso, nós sabemos que nós podemos fazer tudo aquilo que Ele mesmo nos ensinou a fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.